cremos na palavra de Deus. Agora, há 2 livros da Bíblia que têm uma relação muito forte com os adventistas do sétimo dia. No Antigo Testamento, é Daniel, o livrinho que foi selado para o tempo do fim. E no Novo Testamento, o livro do Apocalipse, que foi tirado o selo e aberto para que todos pudessem compreender. Na verdade, há uma relação direta entre Daniel e Apocalipse. Ambos se reportam ao fim. Um é o livro selado, outro é o livro onde os selos foram abertos e a mensagem é para o nosso tempo. Portanto, nós temos uma relação profética com o Apocalipse, com Daniel, e o compromisso de pregar a mensagem do livro do Apocalipse. Nós nascemos em Apocalipse 10. A nossa identidade foi revelada em Apocalipse 12, para pregar Apocalipse 14 e para ver tornar-se realidade Apocalipse 21. Há uma relação muito forte para todos nós dentro desse livro. João termina o Apocalipse levando nossos olhos para o céu e renovando no coração de cada leitor nossa esperança no breve encontro com Jesus. Essa esperança que 1845 vezes está escrita de maneira clara desde o Gênesis até o Apocalipse, 1527 vezes no Antigo Testamento e 318 vezes no Novo Testamento. Em cada 25 versos dos Evangelhos fala sobre a segunda vinda de Cristo a essa terra. É essa a esperança de João, é essa a esperança do encerramento da Bíblia, é essa a esperança que precisa permanecer viva e ser renovada junto com um novo coração na vida de cada um de nós. Quando trabalhei aqui no Rio Grande do Sul e saí daqui, fui morar no Nordeste do Brasil. A Adriane e eu, nós não tínhamos filhos ainda, nós fomos convidados para ir para lá e fomos morar em Recife e trabalhar com jovens desde o Piauí até a Bahia. Eram vários estados do Nordeste do Brasil. Eu lembro de uma sexta-feira que eu saí de Recife, fui para Salvador para participar de um programa especial no final de semana, mas a ênfase era o sábado. E na sexta-noite me levaram para um pequeno grupo e disseram, olha, tem vários pequenos grupos aqui em Salvador de jovens. Você não quer ir na sexta-noite para um desses PGs? Eu falei, tá bom, vamos embora. Eu não conheço, não conhecia muita gente, mas eu fui. Me levaram para um pequeno grupo. Eu não sei nem especificar onde seria aquilo em Salvador, lá no alto de um prédio, uma torre muito elevada. Nós chegamos lá, já tinha começado o pequeno grupo, e eles estavam conversando, levantaram o tema, e cada um dava a sua opinião, e a turma é muito participativa, o baiano é muito vivo, muito ativo, e o tema que eles falavam era a volta de Jesus. E eu pensei, eu não vou falar nada, porque a gente chega, já é pastor, eu trabalhava com jovens, era visita. Se eu começar a falar, eles vão se calar, vão ficar me ouvindo, e a beleza do pequeno grupo de todo mundo participar não vai acontecer. E eu decidi ficar calado, e eles comentavam e tal, até que um momento, uma garota levantou a mão e começou a falar algo que começou a me incomodar. E eu acho que agora eu pensei agora, acho que eu tenho que falar alguma coisa, senão o que ela está dizendo vai ficar no ar, e vai ficar muito ruim para a cabeça de todo mundo que está aqui dentro. A menina levantou a mão e disse assim, gente, olha, vocês estão falando aí da volta de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu já acreditei nisso, mas hoje eu não acredito mais. Você leva um choque, o que aconteceu com ela? Ela falou assim, eu não acredito nessa história, sabe por quê? Olha, eu sou neta de adventistas, meu avô era adventista, meu pai é adventista, e eu me considero adventista também. Eu lembro quando eu era criança e ia visitar o meu avô no sítio, muitas vezes ele me colocou sentada na perna dele, lá fora de casa à noite. Ele apontava para o céu e dizia, olha para lá, e falava da constelação de Órion, que Jesus voltaria por ali, e me falava que a hora estava chegando, que eu não ia crescer, que eu não ia estudar, que eu não ia ter família, porque Jesus ia voltar muito antes de tudo isso acontecer. E ela dizia assim, eu estou terminando pedagogia, estou no 3º ano, meu avô já morreu, e sabe o que aconteceu com a volta de Jesus? Nada. Nada. Agora o meu pai já está aposentado, meu pai era jovem naquela época, ele está aposentado e continua me falando a mesma coisa. Olha, minha filha, você tem que estar preparada, Jesus está voltando, olha o que está acontecendo aqui, olha o que está acontecendo ali, olha o que está acontecendo lá. E eles me mostram isso e eu vejo tudo e parece que está acontecendo e não acontece nada. E sabe o que eu entendi? Que esse assunto de volta de Jesus é truque de pregador para colocar medo no coração das pessoas. É para isso. Para fazer a pessoa ficar com medo, para ela ficar apavorada, e por causa do medo e do pavor, aí ela de repente vai para uma igreja, e aí eles têm as pessoas na igreja, eles vão tentando manipular as pessoas com essa história de volta de Cristo, de juízo, de futuro, e ela foi mandando ver tudo que estava no coração dela, uma visão negativa, desanimadora, e quando ela terminou de falar, eu pensei, puxa, eu precisava falar alguma coisa para ela, que fica desagradável ela falar algo desse tipo, quem sabe os outros colegas tomarem como verdade.
Aí eu levantei minha mão e disse assim, olha, eu queria só ajudar você a talvez entender um pouquinho mais. Eu respeito o seu sentimento de decepção, porque tudo aquilo que lhe falaram até agora não aconteceu. Só queria que você entendesse uma coisa. O seu avô, ele falou para você intensamente da volta de Cristo e dos sinais. E os sinais que o seu avô mostrou para você estavam certos. E sabe por quê? Porque esses sinais sempre aconteceram. E o seu avô sempre ficou atento a eles por uma razão. Ou Cristo voltaria nos dias do seu avô, ou o seu avô morreria, e isto seria como se Jesus já tivesse voltado para ele. E eu quero dizer para você, parabéns para o seu avô, porque ele nunca parou de olhar para os sinais da volta de Cristo, e hoje, como ele já morreu, é como se Jesus já tivesse voltado para ele, porque ele vai fechar os olhos, já fechou esses olhos, e vai abri-los, e quando ele abrir, Jesus está voltando. Se ele nunca tivesse acreditado, se ele tivesse jogado para frente, pensado no futuro, quem sabe ele morreria perdido, sem esperança, sem olhar para a volta de Cristo como sendo algo dos seus dias, ele morreria perdido, e quando Cristo voltar, ele estaria fora. Agora o seu avô viveu preparado todos os dias para encontrar Jesus, ou nas nuvens dos céus, ou com o fim da sua própria vida. Para o seu avô, foi através do fim da vida. Para o seu pai, poderá ser também através do fim da vida. Mas para você, poderá ser nas nuvens dos céus. Felizes daqueles que não perdem a confiança na revelação de Deus e estão preparados para ver Jesus todos os dias. Não perca essa esperança. Agora eu vou dizer uma outra coisa para você, eu disse para ela. Esse tema da urgência da volta de Cristo não é um assunto para pregador tentar iludir fiéis para mantê-los dentro de uma igreja por causa do medo. A urgência na volta de Cristo não nasceu na cabeça de nenhum pastor e de nenhum pregador. A urgência da volta de Cristo está na Bíblia. Se você for olhar, há muitos lugares. Por exemplo, 1 Tessalonicenses 4,17, eu não vou ler aqui, mas você conhece esse texto. O apóstolo Paulo diz assim, falando da volta de Cristo, depois nós, quem lembra o que está escrito lá? Nós, os que ficarmos vivos, seremos, como leu uma pessoa que eu dei estudo bíblico, seremos arrebentados. Falei, não, irmão, lê de novo, que não é arrebentados, é arrebatados. Arrebentados é para quem vai ficar, arrebatados é para quem vai subir. E Paulo diz assim, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles para o encontro com o Senhor. Peraí, gente, peraí, eu leio esse texto hoje e tomo esse texto para mim. Agora, quando Paulo falou, esse texto tinha significado para quem? Para ele e para a geração dele. Sabe o que é que Paulo estava tentando dizer para você e para todos nós? Que ele esperava que Jesus voltasse quando? Nos seus dias. Ele viveu para ver Jesus voltando nos seus dias. Não veio nas nuvens dos céus, mas ele descansou nas mãos do Senhor, e no momento apropriado o Senhor abrirá os seus olhos. Portanto, a urgência da volta de Cristo, ficar esperando Jesus para todos os dias, não é algo que nasceu na cabeça de qualquer homem, é algo inspirado pelo Espírito Santo do Senhor. E quando a gente fala de urgência da volta de Cristo, o capítulo 22 de Apocalipse talvez seja a grande marca dessa urgência. Se você olhar aí, Apocalipse 22, capítulo 22, versos 7, 12 e 20, você vai ver aí 3 vezes Jesus repetindo, João registrando e a gente podendo ler, eis que venho. Peraí, sem demora, gente, sem demora é urgência, sem demora não é criação de alguém, sem demora é algo, por mais óbvio que pareça, é algo que não vai demorar, e algo que não vai demorar é algo que vai acontecer logo. E quando a Bíblia terminou, e quando Jesus orientou a João, e quando João registrou as próprias palavras daquele que dá testemunho dessas coisas, ele disse, eis que venho sem demora. Esqueceu? Vou lembrar de novo, eis que venho sem demora. Não prestou atenção? Vou lembrar mais uma vez, eis que venho sem demora. Por favor, termine de ler a Bíblia com essa imagem clara nos seus olhos, a imagem de que Jesus vai voltar outra vez e que a vinda de Cristo é iminente, ou nas nuvens dos céus, ou quando o último suspiro de vida acontecer com você. A urgência não nasceu no coração dos pregadores. A urgência não nasceu para colocar medo nas pessoas. A urgência nasceu de um Deus que vem dizendo geração após geração, estejam preparados, porque o dia do Senhor virá como? Como ladrão. Quando ninguém está esperando, quando andarem falando de paz e segurança, haverá o quê? Repentina destruição. Por isso,
Os sinais gerais que eu falei sábado passado, eles sempre aconteceram para manter a esperança viva no coração daqueles fiéis filhos de Deus. Está sempre acontecendo para que você veja Jesus voltando todos os dias. Agora chegará um dia com você vivo ou depois do seu descanso, onde isto terá um ponto final. Agora, tem uma outra coisa que me marca quando eu olho para Apocalipse 22. Não é apenas a urgência, não é apenas a repetição das 3 promessas, mas sabe o que é? Apocalipse 22 é a última página da Bíblia. Sendo a última página da Bíblia, Apocalipse 22 representa as últimas palavras de Deus na pessoa de Cristo registrada aos seres humanos. Aqui tem um grupo de médicos, aqui tem um grupo de pessoas que já viveu um dia a perda de alguém querido. Tinha uma doença terminal, quem sabe, foi deteriorando, foi definhando, e um dia essa pessoa falou as suas últimas palavras. Como é que a gente encara as últimas palavras de alguém? Como? De qualquer maneira? Para mim, as últimas palavras de alguém que está por morrer, as últimas palavras de alguém que vai viajar para ficar um longo tempo distante e não sabemos se vamos nos encontrar, as últimas palavras são aquilo que a pessoa tem de mais importante para dizer. Talvez seja a mensagem da sua vida, é aquilo que quem está ao seu lado não poderia esquecer. Tem que registrar, tem que guardar, tem que lembrar, porque é o que eu tenho de mais importante para poder compartilhar. E quando eu olho para a Bíblia, e quando eu olho para as últimas palavras do Senhor na Bíblia, e as últimas palavras do Senhor na Bíblia não se repetem. A única coisa que se repete nas últimas palavras é: eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E novamente, eis que venho sem demora, amém, ora vem Senhor Jesus, e acaba toda a Bíblia. Portanto, nós temos que olhar para essas palavras com um carinho e com uma atenção muito maiores do que a gente olha para as palavras normais da Bíblia, porque são as últimas palavras. E eu queria hoje aproveitar esses 3 versos que se repetem nas últimas palavras da Bíblia, para fazer 3 desafios para vocês. Eu não quero fazer uma mensagem, eu quero apenas deixar 3 desafios para você que assiste a gente online em qualquer lugar, ou para você que está conosco aqui no templo da Igreja Adventista do 7º Dia Central de Porto Alegre. Primeiro verso, capítulo 22, verso 7. Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quando Jesus diz pela primeira vez: eis que venho sem demora, meu primeiro desafio para você: não tire os seus olhos do céu. Quanto mais perto da volta de Cristo, mais o inimigo vai fazer um esforço tremendo, não para tirar você de dentro de uma igreja, não para tirar de você o nome de adventista do 7º dia, não para tirar de você o nome de cristão. Ele vai trabalhar para simplesmente tirar os seus olhos do céu e colocar os seus olhos em alguma coisa aqui na terra. Você que frequenta essa igreja, possivelmente conhece vários lugares que estão vazios na igreja, de pessoas que um dia estiveram aqui, de gente que entrou naquelas águas do batistério, de gente que pregava aqui, de gente que cantava aqui, de gente que recebia as pessoas lá à porta, de gente que liderava essa igreja, e simplesmente devagarinho, você foi vendo o processo acontecer. Ele foi tirando os olhos do céu e foi colocando os olhos na terra. As coisas do céu já não interessavam como as da terra, os passeios da terra eram mais interessantes que os programas do céu. As músicas da terra atraíam muito mais do que os sons do céu, e você foi vendo, os olhos foram saindo do céu e foram vindo para a terra, e hoje essa pessoa não está mais com a gente aqui, porque começou tirando os olhos do céu e acabou ficando com os olhos unicamente aqui na terra. Meu primeiro pedido a você: não tire os olhos do céu. Não vale a pena trocar o céu por nada nessa terra. Não vale a pena trocar o céu por um dia onde o Senhor pediu para você estar na presença dEle. Não vale a pena trocar o céu por um pouquinho de bebida numa saidinha com os amigos. Não vale a pena trocar o céu por alguns reais que não são seus. Não vale a pena trocar o céu por nada dessa terra. E sabem como é que as pessoas começam a tirar os olhos do céu e colocar os olhos na terra? É quando elas começam a transigir
quando elas começam a negociar, quando elas começam a aceitar as coisinhas pequenas que parecem não ter tanta influência, e você fala, isso aqui é bobeira, isso aqui para Deus não tem nada a ver, isso aqui não afeta a minha vida espiritual, isso aqui não vai mudar nada no meu conceito de Deus, e você começa a tolerar coisinhas pequenas que um dia o Senhor disse, não toque, e você disse, eu não vejo problema em tocar, o meu problema é conviver, o meu problema é entrar de cabeça, e eu acho que é errado. Agora um toquezinho, experimentar um pouquinho, ver como é que é, não ser tão radical, não ser visto como estranho pelas pessoas, não tem nenhum problema. E quando você começa a negociar com as pequenas coisas, onde Deus disse, não toque, não chegue perto, porque onde tem fumaça tem fogo, por uma porta que se abre, numa fresta vai passar muito mais coisas por aí. Não transija com as pequenas coisas. Quando você começa a negociar com coisinhas pequenas, sem notar, os seus olhos começam a sair do céu e devagarinho ir se colocando na terra. O inimigo nunca quer ganhar uma vida por completo da primeira vez. O inimigo só quer um espacinho para poder entrar. E depois, meses, anos, uma vida, ou quem sabe na próxima geração, o inimigo vai ganhar a batalha que quem sabe você não viu ele ganhar, quando abriu espaço pela primeira vez. Por isso, quando João escreve as palavras de Cristo, eis que venho sem demora, o meu primeiro pedido a vocês é, por favor, não tirem os olhos do céu, não troquem o céu por nada nessa terra, por menor que seja, por mais justificável que seja, por mais argumentativo que seja, por mais atraente que seja, não troque o céu por nada nessa terra. Segundo verso, capítulo 22, verso 12, olha aí na sua Bíblia, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. A segunda vez que Cristo diz, eis que venho sem demora, eu peço a vocês, por favor, vivam a vida do céu, enquanto vocês ainda estiverem aqui na terra. Interessante, quando a gente para entender melhor a Bíblia, a gente vê que só vai para o céu quem viver o céu aqui na terra. A terra é o estágio, o céu é a formatura. Você faz o estágio para entender se você está preparado para a formatura. Você faz o estágio para entender se você gosta da formatura. Se você não faz o estágio, é porque você não vai para a formatura. Se você não gosta do estágio, é porque você não quer a formatura. E o Senhor nos diz, eis que venho sem demora, e eu lhe peço, por favor, comece a viver a vida do céu enquanto está na terra. Já ouvi várias vezes pessoas dizendo, pastor, a minha dúvida sobre o amor de Deus é exatamente a volta de Jesus, porque a Bíblia diz que quando ele voltar, um grupo vai ser levado e outro vai ser deixado, e o que será levado, a Bíblia fala de muita coisa bonita, e o que será deixado de muita coisa dramática. Por que Deus é tão mau e vai deixar um grupo de pessoas sofrendo aqui na terra? Eu disse, desculpe, cada um enxerga do jeito que quer. Você está vendo Deus deixando um grupo aqui na terra, eu vejo diferente. Eu vejo um grupo escolhendo ficar aqui na terra. São coisas totalmente diferentes. Jesus levará todos para o céu. Agora deixa eu corrigir a frase. Jesus levará todos os que desejam ir para o céu. Ele não pode levar para o céu quem não quer ir para o céu. Ele vai estar entrando na individualidade da pessoa, ele vai estar contrariando os desejos daquela pessoa. Portanto, o Senhor não levará a todos os habitantes do mundo para o céu, não porque Ele não queira, Ele foi preparar moradas, e Ele falou, na casa de meu Pai é o quê? Muitas moradas, eu fiz para todos vocês, só que infelizmente, eu preparei para todos, mas eu só posso trazer para cá, aqueles que querem vir para cá. E quem é que vai definir se quer vir para cá ou não? São aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, e depois de aceitarem o sacrifício de Cristo, começam a andar em novidade de vida. É o novo coração, é o renascido, é o novo nascimento. Aí você começa a viver a vida do céu enquanto está na terra, e você está dizendo, Senhor, aqui é cheio de pecado, aqui tem muita injustiça, mas tudo aquilo que o Senhor me disse que haverá no céu, eu já trouxe para dentro da minha vida aqui na terra, porque a terra é o estágio, e o que eu mais quero é que chegue logo o dia da formatura. Portanto, você não ficará na terra, o Senhor não vai deixar pessoas na terra, Ele apenas está dizendo, se você quer ir para o céu,
Mostre que o céu é um lugar que mexe com o seu coração. Mostre que o céu é o lugar que você gosta. Mostre que é para lá que você quer ir no dia a dia e nas decisões que você toma. Desde agora, comece a vestir aqui na terra as roupas que você acha que poderá vestir quando chegar no céu. Comece a comer aqui na terra comidas que você acredita que serão mais ou menos essas que você comerá lá no céu. Comece a ouvir aqui na terra músicas que você entende que são as músicas que você vai ouvir lá no céu. Comece a se cercar de amigos aqui na terra que você entende, que ninguém de nós é preciso no seu julgamento, mas amigos que você entende que estão caminhando com você junto para o céu. Comece a falar palavras, vocabulário, que é um tipo de vocabulário que você teria coragem de falar na frente do Senhor no céu, e não um que tem aqui na terra para ter outro lá no céu, porque o caráter que construirmos aqui é o caráter que nós levaremos para lá. Por isso, meu segundo pedido a todos vocês, quando Cristo diz, eis que venho sem demora, o meu pedido é, vivam o céu enquanto ainda estivermos na terra. E como é que a gente vive o céu enquanto a gente está na terra? É tendo profundidade na palavra de Deus. Eu me preocupo, gente, porque há muitas pessoas que estão julgando o céu e a terra baseados nos seus próprios conceitos pessoais. É até redundante, nos seus próprios conceitos pessoais. Eu acho que é legal, vou fazer. Eu acho que isso é ruim, é melhor não fazer. E você não tem base nenhuma da palavra de Deus para fazer a avaliação que você está fazendo. Nós estamos avaliando baseado nas diferentes teorias sociológicas e etc. E não estamos nos avaliando baseados na palavra de Deus. Há tanta coisa que a gente julga e ouço pessoas dizendo, não, eu acho que não tem problema, eu acho que a igreja, eu acho que a Bíblia, eu acho que o pregador. Por favor, ache menos e estude mais. Ache menos e vá mais para a palavra de Deus. Se a gente lesse mais o que a Bíblia diz, nós teríamos inúmeras respostas que o nosso achismo está tentando encontrar hoje. Se nós lêssemos mais o que Ellen White escreveu para nos ajudar a compreender a Bíblia, repito, Ellen White não substitui a Bíblia. Ellen White não ocupa o mesmo lugar da Bíblia. Ela é uma luz menor que o Senhor nos deu como testemunho de Jesus para iluminar a luz maior. Portanto, o nosso foco é a Bíblia, mas ela nos amplia os horizontes com a segurança de que é palavra de Deus. Vai ler um pouco mais. Gaste menos tempo falando e mais tempo estudando e orando. E você vai ver que vários conceitos que você defende hoje, cheio de força, cheio de argumentos, cheio de bases comportamentais, eles estão equivocados à luz da palavra de Deus. Mas quem não estuda a Bíblia, quem não lê os escritos inspirados que o Senhor nos deu, através de Ellen White, acha muito e acerta pouco. Quem lê mais, acha menos e acerta mais. E eu queria pedir a você, quando a Bíblia diz pela segunda vez, eis que venho sem demora. Por favor, viva ainda aqui na terra a vida que o Senhor escolheu para você viver no céu. Porque só vai para o céu quem viver o céu ainda aqui na terra. E o último verso, Apocalipse 22, 20, é o fechamento da Bíblia. Você tem aí depois o 21, é só a bênção final. Diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas, diz certamente. Se faltava essa palavra, ela apareceu agora. O Senhor já falou duas vezes, na última ele fala certamente. Não ponha uma interrogação onde eu já coloquei um ponto final. Certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus.